E aí pessoal, vamos estudar psiquiatria para a prova final? Estou trazendo um repasso para vocês aqui, eu vou tentar fazer da forma mais rápida e prática possível. É bastante conteúdo, mas acho que vai ficar mais ou menos em torno do que ficou o repasso de GO. Então vamos começar aqui por esquizofrenia, que é o transtorno caracterizado por presença de sintomas positivos, delírios e alucinações adquiridos, e negativos, déficit cognitivo e afetivo, por empeoramento do paciente. Distorção da realidade, pensamento, percepção e emoções, alucinação auditiva, as pessoas são retraídas e de fácil irritabilidade. O tempo de evolução é maior ou igual a 6 meses. Epidemiologia, sexo e idade, a mesma prevalência em homens e mulheres, mas nos homens começa em torno dos 10 a 25 anos e nas mulheres de 25 a 35 anos. Nas mulheres, de 3 a 10% se manifesta acima dos 40 anos. Então tem aquela média de 25 a 35, mas geralmente em 3 a 10% dos casos se manifesta acima dos 40 anos. 90% dos pacientes em tratamento estão entre 15 e 55 anos. As possíveis causas: alcoolismo, aumento de hospitalização e sintoma psicótico, tabaco, pela nicotina, que reduz a concentração plasmática de alguns antipsicóticos, por drogas como cannabis, anfetamina, cocaína e outras que aumentam os sintomas psicóticos. Etiopatogenia, fatores genéticos. A influência genética é maior que ambiental. 80 por 20%, então 80% genético, 20% ambiental. E vários genes são implicados. A maior probabilidade ocorre se possui familiar de primeiro e segundo grau afetado. Gêmeos monozigotos, 50% maior do que, no caso de gêmeos monozigotos, a incidência é 50% maior do que em gêmeos dizigotos, ou familiar de primeiro e segundo grau, irmãos, pais e filhos. A incidência decresce entre familiares de segundo e terceiro grau. Paciente esquizofrênico nascido de pais maiores a 60 anos tem maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Maior dano epigenético em la espermatogênese. Fatores biológicos. Dopamina, neurotransmissor mais importante do sistema nervoso central. Funções motoras, emoção, sentimento, pensamento, afetividade, comunicação, neuroendócrina, desequilíbrio da função dopaminérgica como resultado de um excesso de atividade dopaminérgica na zona subcortical dos receptores D2 é responsável dos estados psicóticos, relaciona com sintomas positivos e uma hipofunção da corteza pré-frontal nos receptores D1, que relaciona com sintomas negativos e cognitivos da área de Broca, que é responsável pela formação das palavras. Serotonina. Excesso de serotonina tem sintomas positivos e negativos na esquizofrenia. Tem forte atividade antagonista dopamina-serotonina para reduzir os sintomas, mas por clozapina e outros antipsicóticos de segunda geração. GABA, neurotransmissor regulador inibidor da atividade da dopamina. A perda dessas neuronas GABAérgicas pode provocar a hiperatividade das neuronas dopaminérgicas. Glutamato, ingesta de fenciclidina, antagonista de glutamato, produz síndrome agudo parecido ao transtorno de esquizofrenia. Hipótese é que tem a fase de hiperatividade, hipoatividade e neurotoxicidade provocada por feniclidina. A esquizofrenia na ressonância magnética pode ser evidenciada por um cérebro mais pequeno devido à perda de massa cefálica, diminuição de densidade dos axônios, dendritas e sinapse que atua como mediadores de atividades associativas do cérebro. Quadro clínico. Ele é dividido por fases, aí a fase prodrômica, signos e sintomas prodrômicos, fase inicial, durante meses, incluso anos, antes do primeiro episódio esquizofrênico. Costuma diagnosticar-se de forma retrospectiva. Fase ativa,
Sintomas psicóticos e conduta extravagante. Sintomas positivos ou produtivos reflexam a aparição de fenômenos que não estavam presentes no passado. Sintomas negativos ou déficit refletem a perda de uma capacidade ou característica previamente adquirida. Fase residual, alteração funcional e emocional do conhecimento e da comunicação. Subtipos de fase ativa: paranoide, desorganizado, catatônico, indiferenciado e residual. O paranoide, preocupação por um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes, delírio de perseguição ou de grandeza, primeiro episódio da enfermidade já na idade avançada. Costumam ser nervosos, desconfiados, reservados e às vezes hostis e agressivos. Desorganizado. Regressão ao comportamento primitivo, desinibido e desorganizado. Início temprano, menor a 25 anos. Transtorno de pensamento pronunciado e contato com a realidade é mínimo. Aspecto desalinhado e seus comportamentos sociais e resposta afetiva são inadequados. Riem sem motivo aparente, de forma burlona, às vezes fazem muecas incongruentes e seu comportamento é ridículo ou nécio. Catatônico. Alteração importante da atividade motora pode causar estupor, negativismo, rigidez, excitação ou bem catalepsia ou adoção de posturas estranhas, movimentos estereotipados, mutismo. Indiferenciado. São claramente esquizofrênicos, não encaixam facilmente em um ou outro tipo de esquizofrenia. Residual. Ausência de delírios chamativos, alucinações, incoerência ou alterações graves da conduta. Signos contínuos de alteração de 2 ou mais sintomas residuais, embotamento afetivo, retraimento social e maneira de pensar ilógica. O diagnóstico da esquizofrenia. Não é necessária a presença de alucinações ou delírios, com 2 dos 5 sintomas específicos no critério A do DCM-B no período menor ou igual a um mês por sintoma. O critério B requer durante a fase ativa da enfermidade. O critério B requer que durante a fase ativa da enfermidade esteja presente uma alteração de atividade, em general um deterioro. Por exemplo, os sintomas começam a interferir no trabalho e no estudo. Sintomas no mínimo 6 meses e podem ter diagnóstico de transtorno esquizoafetivo ou transtorno de estado de ânimo. O tratamento farmacológico com antipsicóticos de primeira geração, haloperidol e midazolam, de segunda geração, risperidona, olanzapina e quetiapina, e também o tratamento por terapia eletroconvulsiva, que é o TEC. Para pacientes com esquizofrenia aguda e crônica, tem a mesma eficácia que os fármacos antipsicóticos e mais do que a psicoterapia. As indicações de TEC: catatonia, desorganização grave negativa em ingesta de sólidos e líquidos, descontrole condutual grave e sintomas depressivos, especialmente com risco de suicídio. Tratamento psicossocial e psicoterapia. Transtorno esquizofreniforme: delírios e alucinações, discurso desorganizado, comportamento muito desorganizado ou sintomas negativos, fase ativa. Não apresenta fase prodrômica nem residual de deterioro social ou laboral. Sintomas duram de 1 a 6 meses. Paciente volta a seu nível funcional basal quando resolve o transtorno. A causa é desconhecida, é mais frequente em adolescentes e adultos jovens, a frequência inferior à metade em comparação com a esquizofrenia. A esquizofrenia maior em pacientes com transtorno de estado de ânimo que em transtorno esquizofreniforme.
Quadro clínico: transtorno psicótico agudo de início rápido, sem fase prodrômica larga, sintomas iniciais similar à esquizofrenia, 2 ou mais sintomas psicóticos, alucinações, delírios, discurso e conduta desorganizados. Sintomas negativos podem estar presentes, são relativamente infrequentes e é considerado de mau prognóstico. Transtorno delirante: delírios são crenças falsas e fixas falsas. Transtorno delirante: delírios são crenças falsas fixas, culturalmente discordantes. Se diagnostica quando o paciente apresenta delírios não extravagantes, maior ou igual a 1 mês de duração, e que não podem atribuir-se a outros transtornos psiquiátricos. Não extravagante: os delírios devem corresponder a situações que podem suceder na vida real, por exemplo, ser perseguido, estar infectado ou ser amado em segredo. Delírios estranhos se consideram impossíveis, por exemplo, ser fecundado por um extraterrestre. Tipo de delírio: persecutório, celotípico, erotomaníaco, somático, de grandeza, misto e não especificado. Aí o persecutório, que acontece com maior frequência. Sintoma clássico: convencido que estão perseguindo ou prejudicando. Crenças persecutórias costumam se associar a querulância, irritabilidade e ira. O indivíduo que atua baixo aos efeitos da sua ira, às vezes pode ser agressivo e inclusive homicida. Aí o celotípico, denominado também como paranoia conjugal ou celos patológicos, que é ciúme patológico, né? Celos é ciúme. Ciúme patológico, crença fixa e errônea de infidelidade do cônjuge, que pode acompanhar-se de atos violentos, incluso homicídio. Erotomaníaco, denominado síndrome de Clerambault ou psicose passional. O paciente tem convicção delirante que outra pessoa habitualmente de status superior a ele está apaixonado por ele. Tipo assim, o meu patrão, ou sei lá, alguém de status bem mais alto que está no seu vínculo social, você acha que está apaixonado por você. Tendem a ser solitários, retraídos, dependentes e sexualmente inibidos, e ademais seu funcionamento social ou laboral costuma estar por baixo do normal. Então o rendimento social e no trabalho costuma estar abaixo do normal. Geralmente são mulheres pouco atrativas, com trabalhos pouco qualificados e vidas retraídas e solitárias. Estão geralmente solteiras e têm poucas relações sexuais. Somático, denominado psicose hipocondríaca, monossintomática. Início dos sintomas costuma ser gradual ou súbito. O conteúdo do delírio pode variar. Os principais são delírio de infestação, incluído parasitose, delírio de dismorfobia com deformidade, sensação, a pessoa acredita que é feia e tamanho exagerado de certas partes do corpo, parece ser mais próximo de transtorno dismórfico corporal. 3. Delírio de maus olores corporais e halitose. A pessoa acha que está com mau cheiro, um cheiro de suor, alguma coisa assim, mau hálito. Aí, de grandeza, o indivíduo se crê dotado de poderes especiais ou se sente um deus. Mistos, pacientes com delírios sobre 2 temas ou mais. Esse diagnóstico é para casos que predomina um único tipo de delírio. Não especificado. Desculpa, eu vou repetir um misto aqui que eu falei uma coisa errada. Misto. Pacientes com delírios sobre 2 temas ou mais. Esse diagnóstico é para casos que não predomina um tipo único de delírio. Não especificado, casos que não podem subtipificar-se o delírio predominante nas categorias prévias. Então, não especificado é porque ele não foi classificado dentre os outros que a gente já falou acima. Tratamento. Rara vez o paciente busca tratamento, geralmente é levado por amigo ou familiar. Resulta difícil entablar uma relação, pois a hostilidade do paciente obedece a seu medo.
A psicoterapia satisfatória melhora a adaptação social do paciente, apesar dos delírios persistentes. Ingresso hospitalar indicado se o paciente não pode controlar seu impulso suicida ou homicida. Se a alteração é extrema, por exemplo, rechazo à alimentação, negação à alimentação ou delírio de intoxicação, ou se precisa de estudo médico minucioso. Transtorno psicótico breve. Requer presença de delírios e alucinações, discurso desorganizado e comportamento muito desorganizado ou catatônico, associado a fator estressante vital externo, transtorno de início súbito de sintomas psicóticos que dura entre um dia e um mês. A remissão é completa e o indivíduo retorna ao nível funcional pré-mórbido. É uma síndrome psicótica aguda e transitória. Tem maior incidência em mulheres e se considera infrequente, mas ele é mais comum em jovens de 20 a 30 anos que em pacientes mais velhos. Transtorno depressivo maior, TDM, menor a 2 semanas. Epidemiologia. Sexo, mulheres, 2 por 1 homem. Então, a cada 3 pacientes, 2 são mulheres. Pelos hormônios, efeitos do parto, diferentes fatores estressantes psicossocial. Idade, início da TDM aproximadamente aos 40 anos, 50% de todos os casos aparece entre os 20 e 50 anos. Também aparece na infância ou numa idade avançada. Observa-se aumento entre indivíduos menores a 20 anos por consumo de álcool e substâncias de abuso. Situação conjugal, mais comum em pessoas que não mantêm relação interpessoal estreita ou que estão divorciados ou separados. Fatores socioeconômicos e culturais. Não foi estabelecida nenhuma correlação entre o nível socioeconômico e o TDM. É mais frequente nas áreas rurais que nas urbanas e não varia entre as distintas raças. Aminas biógenas. Noradrenalina e serotonina são os 2 neurotransmissores mais implicados na fisiopatologia dos transtornos de estado de ânimo. Noradrenalina, serotonina, regulação do humor e temperamento, dopamina, regulação das funções motoras, cognitivas e emocionais. Hipótese monoaminérgica. O síndrome se origina pela menor disponibilidade de monoaminas no cérebro, principalmente por efeito em 5-HT, transportador de serotonina e noradrenalina NA. Curso clínico. Episódios depressivos podem apresentar em TDM como um transtorno bipolar. O antecedente patológico personal e antecedente patológico familiar e evolução futura ajudam a diferenciar ambas afecções. 2/3 de todos os pacientes com depressão contemplam suicídio e entre 10 a 15% cometem suicídio. 97% dos pacientes com depressão que se queixam de menor energia, problema para terminar os trabalhos, problemas escolares e de trabalho e uma motivação menor para terminar novos projetos. 80% dos casos se queixam de problemas de sono, especial despertar matutino mais precoce, insônio que é conhecido como insônio terminal, e muitos despertares ao largo da noite. Então, durante a noite, acorda muito e nesse tempo que eles permanecem acordados, eles cavam sobre seus problemas, né? Ficam pensando ali, remoendo, digamos assim, seus problemas. Muitos pacientes notam que diminui seu apetite e perdem peso, mas em outros casos o apetite aumenta e os pacientes engordam. E nesses casos também podem dormir mais que o normal, que são sintomas atípicos. 90% dos pacientes apresentam sintomas de ansiedade, alteração da menstruação e diminuição do interesse e do rendimento nas atividades sexuais. 50% dos pacientes descrevem uma variação diurna de seus sintomas, com aumento da intensidade pela manhã e diminuição dos sintomas pela noite. Sintomas cognitivos
compreendem informes subjetivos de incapacidade para concentrar-se 84% de pacientes de um estudo, e déficit de pensamento em 67% dos pacientes de outro estudo. Depressão em ninhos e adolescentes. Sintomas em crianças, fobia escolar e apego excessivo aos pais. Sintomas em adolescentes, mau rendimento acadêmico, abuso de substâncias, comportamento antissocial, promiscuidade sexual, absentismo escolar e fugas. Depressão em pessoas maiores. É mais frequente que na população geral, se correlaciona com o nível socioeconômico baixo, perda do parceiro, enfermidade física concorrente e aislamento social. Ademais, o envelhecimento faz com que o médico aceite os sintomas depressivos como algo normal nos pacientes de maior idade. E exploração do estado mental. Descrição geral. Estado de ânimo, afetos e sentimentos. Habla, fala, transtorno de percepção, pensamento, sensório e cognição, controle de impulsos, juízo, introspecção e fiabilidade. Isso aqui quer dizer se o paciente é confiável, se é confiável ou não. Evolução e duração. Não tratado de 6 a 3 meses, tratados uns 3 meses, retirada de antidepressivo antes dos 3 meses com leva recidiva. À medida que evoluciona o transtorno, com leva episódios mais frequentes e que duram mais tempo. 20 anos, média de 5 a 6 episódios. Prognóstico. Indicador de bom prognóstico, episódio leve, ausência de sintoma psicótico e estância hospitalária breve. Psicossocial, antecedente de amizades sólidas na adolescência, funcionamento familiar estável e funcionamento social homogêneo nos 5 anos anteriores à enfermidade. Ausência de transtorno psiquiátrico associado e um TP, não mais de uma hospitalização prévia, idade avançada. E agora indicador de mau prognóstico. Abuso de álcool e outras substâncias, sintoma de transtorno de ansiedade, antecedente de mais de um episódio prévio e varones, então homens maiores, possibilidade de evolução crônica deteriorante. O tratamento. Hospitalização, terapia, tratamento farmacológico, escitalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina. Indicação de hospitalização, risco de suicídio ou homicídio, diminuição evidente da capacidade do paciente para obter alimento e refúgio, necessidade de realizar procedimentos diagnósticos, história de sintomas rapidamente progressivos, ruptura com seus sistemas de apoio habitual. E agora sobre transtorno depressivo persistente, distimia. Um transtorno depressivo subafetivo ou subclínico de curso crônico de baixo grau durante 2 anos ou mais, com início gradual, uma origem particularmente na infância ou na adolescência e um curso persistente e intermitente. Antecedentes patológicos familiares depressivos e bipolares, estado de ânimo deprimido que dura a maior parte do dia e que está presente quase continuamente. Existem sentimentos associados de ineptude, culpa, irritabilidade e enfado. Retraimento social, perda de interesse em inatividade e falta de produtividade. Não tem predileção por sexo, frequente em pessoas separadas, divorciadas, sintomas menos acentuados que depressão maior, em raras vezes tem suicídio. Sintomas por no mínimo 2 meses com sintomas todos os dias, tratamento farmacológico, psicoterapia e hospitalização. Transtorno bipolar. Inestabilidade de ânimo, coexistem períodos de exaltação, mania e depressão de diversas intensidades. 3 tipos de episódios. Mania. Dura menor, igual ou menor que uma semana, e se está hospitalizado, ânimo anormal e persistente, elevado, expansível ou irritável. Hipomania. É maior ou igual a 4 dias, semelhante à mania, mas não causa deterioro do funcionamento social ou laboral. Não tem sintoma psicótico. O misto, que dura maior ou igual a uma semana, apresenta um episódio de mania
e um depressivo maior quase todo dia. Epidemiologia, 3 a 5% tem essa enfermidade, muitos são diagnosticados erroneamente como depressivos, prevalência igual para homem, maiormente episódio de mania, e mulher, maiormente episódio depressivo. Idade entre infância e 50 anos, 50% dos casos entre 20 e 50 anos, sem predileção por raças, mais frequente em divorciados, solteiros, socioeconômico baixo e não terminar os estudos universitários. Etiologia: genético 50 a 70%, antecedentes patológicos familiares de transtorno de ânimo em um dos pais aumenta a possibilidade do filho ter em 10 a 25%, e se os dois pais têm, o risco aumenta ao dobro. Gêmeos monozigotos 70 a 90% de chance, dizigotos 16 a 35% de chance. Cromossoma 18q e 22q, marcador do transtorno bipolar. Biológico: fase depressiva associa a diminuição de noradrenalina, fase mania e mista associa a cortisol aumentado ou diminuído, dopamina aumentada em mania. Psicossocial por Abraham, Bertrand, Lewin e Klein. Por Abraham, mania é a incapacidade de tolerar tragédia em desenvolvimento, consequência supério tirânico, autocrítica, intolerável e autossatisfação eufórica. Por Bertrand Lewin, mania são impulsos placenteiros, exemplo sexo, ou temerários, exemplo agressão. E segundo Klein, mania é a defesa da depressão, como onipotência desenvolve delírio de grandeza. Clínico: episódio depressivo, ânimo deprimido, perda de interesse ou prazer, descrevem como dor emocional, angustiosos, incapacidade de chorar. Episódio maníaco, ânimo elevado, expansível, irritável e eufórico. Mania em adolescentes, psicose, abuso de álcool ou outros, intento de suicídio, problema acadêmico, sintomas de toque, ruminação filosófica, irritabilidade, antissocial, se confunde com transtorno de personalidade antissocial ou esquizofrenia. Exploração do estado mental. Descrição geral: maníacos estão excitados, são faladores, hiperativos, psicóticos, desorganizados, necessitam de contenção física, injeção intramuscular com sedativos. 2. Estado de ânimo, afetos e sentimentos: eufórico ou irritável, enfado, hostilidade, emoções lábiles, risa e irritabilidade, depressão em minutos ou horas. 3. Fala: alta, rápido, difícil de interpretar, não se concentra, fuga de ideias, ruídos e neologismo. 4. Transtorno da percepção: delírio e alucinação incongruente, número 5. Pensamento: autoconfiança e autoengrandecimento, distrai com facilidade. 6. Sensório e cognição, orientação e memória intacta. 7. Controle de impulsos agressivos, intento de suicídio e homicídio. 8. Juízo e introspecção, alteração do juízo, não tem consciência de seu transtorno, involucram ruína econômica da sua família. 9. Fiabilidade, pouco fiáveis, mentiras e enganos. Transtorno bipolar 1. Episódio maníaco, hipomaníaco, depressão maior. Episódio maníaco dura igual ou mais do que uma semana. Então dura uma semana ou mais. Ânimo anormal e persistente elevado, expansível ou irritável. Sintomas presentes maior parte do dia, quase todos os dias. Aumento de autoestima, grandeza, diminuição do sono, mais falador, fuga de ideias, distrai com facilidade, aumento da atividade com objetivo social, trabalho, escola e sexual, ou agitação psicomotora, atividade sem propósito, excesso de atividade com consequências dolorosas, episódio que não se atribui ao uso de drogas ou outra afetação médica. Causa deterioro de funcionamento social ou laboral, para necessitar de hospitalização.
Episódio hipomaníaco. Duração maior ou igual a 4 dias consecutivos, ânimo anormal e persistente, elevado, expansível ou irritável, sintomas presentes maior parte do dia, quase todos os dias, aumento de autoestima, grandeza, diminuição do sono, mais falador, fuga de ideias, distrai com facilidade, aumento da atividade com objetivo social, trabalho, escola e sexual, ou agitação psicomotora, atividade sem propósito, excesso de atividade com consequências dolorosas, episódios que não se atribuem ao uso de drogas ou outra afetação médica, câmbio inequívoco que não é característico do paciente, alteração do estado de ânimo, não causa deterioro de funcionamento social laboral ou necessita hospitalização. Mania e hipomania são semelhantes, as diferenças vão estar em negrito. Então, um episódio de depressão maior, e aqui a diferença, 5 sintomas presentes ao mesmo tempo por 2 semanas, e apresentar no mínimo um sintoma. Aí, ânimo deprimido, perda de interesse ou prazer por quase todas as atividades em maior parte do dia, quase todos os dias, perda de peso sem dieta, insônia ou hipersônia, agitação ou retraso psicomotor, fadiga, culpabilidade ou inutibilidade, diminuição da concentração, pensamento de morte recorrente, ideia suicida, intento de suicídio, episódio que não atribui ao uso de drogas ou outra afetação médica, causa deterioro do funcionamento social e laboral. Transtorno bipolar 2, episódio hipomaníaco e ou depressão maior, não tem episódio maníaco. Evolução. Transtorno bipolar 1 geralmente inicia com depressão, 75% em mulheres, 67% em homens, e é recorrente, a maioria dos pacientes tem episódio de depressão e mania de 10 a 20%, apresenta somente episódio de mania. Prognóstico. Tem pior prognóstico relacionado ao transtorno depressivo maior, 40 a 50% dos pacientes têm segundo episódio de mania em 2 anos pós o primeiro episódio. Melhor evolução em episódios de mania de curta duração com idade avançada ao início. Transtorno bipolar 2, enfermidade crônica e necessita de tratamento a largo prazo. Prognóstico, tem pior prognóstico relacionado com transtorno depressivo maior, 40 a 50% dos pacientes têm segundo episódio de mania em 2 anos depois do primeiro episódio. Melhor evolução de episódios de mania de curta duração com idade avançada ao início. Tratamento, fase aguda, mania aguda, hipomania, hospitalização, fármacos somente combinados. Carbonato de lítio, ação antimaníaca lenta, valproato, exclusivo para mania aguda, carbamazepina e oxacarbamazepina, clonazepam e lorazepam, anticonvulsivo, agitação, insônia, agressividade, disforia e angústia, antipsicóticos atípicos e típicos. Tratamento, fase de mantenimento, lítio, carbamazepina e ácido valproico, só em combinação. A lamotrigina, propriedade antidepressiva, profilática e possivelmente eutimizantes. Suplemento com hormonas tiroides, paciente que desenvolve hipotiroidismo, tiodotironina T3 para tratamento da fase aguda, tiroxina T4 e para tratamento a largo prazo, tiroxina T4 para o tratamento a largo prazo. Então vou repetir essa parte que eu confundi bastante. Suplemento com hormonas tiroides, paciente que desenvolve hipotiroidismo. Tiodotironina T3 para tratamento da fase aguda e tiroxina T4 para tratamento a largo prazo. Depressão bipolar aguda, olanzapina e fluoxetina durante 8 semanas, sem induzir câmbio, a mania ou hipomania. TEC para paciente que não responde ao lítio em caso de tendência suicida.
Transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade e preocupação excessiva. Prevalência mulher, o dobro da probabilidade, idade 30 anos. Antecedentes patológicos familiares de primeiro grau, 50 a 90%. Antecedentes patológicos pessoais, transtorno mental, 25%. Antecedente patológico personal, transtorno de pânico. Base biológica, neurotransmissor associado noradrenalina, serotonina e GABA. Critérios para diagnóstico: ansiedade e preocupação excessiva que dura a maior parte dos dias, por 6 meses no mínimo, difícil de controlar. Não se atribui por outro transtorno, consumo de substância, afecção orgânica, associa-se a 3 ou mais sintomas somáticos: tensão muscular, irritabilidade, transtorno do sono, inquietude, fadigado, dificuldade para se concentrar. Ninho somente requer um sintoma. Os sintomas causam mal-estar e deterioro social e laboral. Tratamento: psicoterapêutica, farmacoterapêutica e apoio. Farmacológico de 6 a 2 meses. Alguns indicam tratamento a largo prazo. 25% recai em 1 mês por suspensão e 60 a 80% em 1 ano. Transtorno de pânico. Ataque intenso, súbito, inesperado e recorrente que altera o ritmo do paciente. Pico em minutos. Duração de 15 minutos. Ataque por medo, desconforto, incapacidade social, profissional e física. Pânico. Ameaça. Sintomas físicos de ansiedade. Interpretação catastrófica dos sintomas. Ansiedade crescente. Prevalência: 2 a 3 vezes maior em mulheres que homens. Idade: adulto, jovem, 25 anos. Epidemiologia: comorbidade, paciente com transtorno de pânico. 90% tem outro transtorno psiquiátrico. 1/3 depressão maior. 2/3 somente desencadeia transtorno de pânico depois da depressão maior. 15 a 30% fobia social. 2 a 20% fobia específica. 15 a 30% TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E 2 a 10% TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Critérios para diagnóstico: ataque produz desde de estado de calma ou desde ansiedade. Apresenta 4 ou mais sintomas: palpitação, sudoração, temblor, dificuldade para respirar, dor no tórax, náusea, parestesia e medo de morrer. 1 ou mais dos ataques apresentam inquietude e preocupação pelos próximos ataques e câmbios de comportamento. Não se atribui por outro transtorno, consumo de substância, afecção orgânica. Pânico inesperado, sintomas físicos intensos, resposta autônoma, huida e luta e fuga, né? Ansiedade específico, sintomas físico leve, moderado e intenso, resposta estresse específico. Fobia social: medo ou ansiedade intensa de igual ou maior que uma situação social em que o indivíduo está exposto. Medo de mostrar os sintomas de ansiedade. O medo da ansiedade ou evitação é persistente, dura 6 meses ou mais, causa mal-estar ou deterioro social laboral. Não se atribui por outro transtorno. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Aparição de grande estresse e ansiedade depois da exposição a episódios vitais traumáticos. Epidemiologia: homem mais por acidente e mulher mais por abuso. Prevalente adulto jovem, mais exposto a situações estressantes. Maior frequência em solteiros, divorciados, viúvos, nível socioeconômico baixo, e qualquer um pode se afetar. Antecedente patológico familiar de primeiro grau de depressão tem maior risco de TEPT. Comorbidade: 2/3 dos pacientes com TEPT apresentam outros transtornos mentais. Etiologia: estressante, risco, psicodinâmicos, cognitivos condutuais e biológicos. Fatores estressantes: o fator causal mais a resposta do acontecimento traumático. Fator de risco: gravidade, duração e proximidade da exposição, dose e resposta de trauma mais sintomas.
trauma infantil, personalidade paranoide, sistema de apoio inadequado, excesso de álcool, câmbio estressante, etc. Fator psicodinâmicos, reativação do trauma não solucionado, produz regressão e uso de mecanismo de defesa, trauma infantil, alexitimia, incapacidade de regular afeto, dissociação e culpabilidade. Fatores cognitivo-conductual, não pode processar ou racionalizar o trauma, siga experimentando estresse em períodos de reconhecimento e bloqueio de acontecimento. Fator biológico, hiperatividade, sistema noradrenérgico de opioides endógenos e hipófise, hipotálamo, não vou saber o que é esse HGAS aí, melhor procurar porque eu não vou ter certeza do que é. Aumento da atividade e reatividade do sistema nervoso autônomo, quadro clínico, intrusão, evitação, aumento de estado de alerta, intrusão, flashbacks, calafrios, tensão, temblor, confusão, dificuldade para se concentrar, temor, ansiedade, pânico e culpa. Evitação, evitar pensamentos, perda de prazer, afeto embotado, desapego e desrealização. Aumento do estado alerta, insônia, irritabilidade, hipervigilância, sobressaltos exagerados. O diagnóstico, sintoma de intrusão, evitação, alteração cognitiva e hiperexcitação durante 1 mês ou mais. Diagnóstico adequado poderia ser transtorno de estresse agudo. Diagnóstico diferencial, transtorno de pânico, TAG, transtorno de personalidade limite, sintomas pós-TCE, epilepsia, transtorno por álcool e substâncias, a evolução, TEPT 1 semana ou até 30 anos, recuperação em 1 ano, 50% dos pacientes, bom prognóstico, início rápido e duração breve dos sintomas, menor ou igual a 6 meses. Desculpa, pessoal. Apoio social sólido, ausência de outro transtorno ou fator de risco. Tratamento, fármacos, sedantes, hipnóticos e psicoterapia. Transtorno por estresse agudo, exposição à morte, lesão grave ou violência sexual, pode ser real ou ameaça em experiência direta. Presença direta, exposição repetida ou extrema a detalhes repulsivos de sucessos traumáticos, presença de intrusão, ânimo negativo, dissociação, evitação e alerta. Psiquiatria infanto-juvenil, desenvolvimento infantil, é consequência de uma inter-relação entre a maduração do sistema nervoso central e o aparato neuromuscular e o sistema endócrino, e diversas influências ambientais. Transtorno do espectro autista, TEA, conjunto de 5 transtornos distintos: transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett e transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado. Aí, transtorno do autismo, comunicação social, conduta restringida e repetitiva, anomalia no desenvolvimento e emprego da linguagem, síndrome de Asperger, alteração da relação social, padrão repetitivo estereotipado, sem retraso no desenvolvimento e emprego da linguagem. Transtorno desintegrativo da infância, desenvolvimento normal até os 2 anos, perda maior ou igual a 2 habilidades: linguagem, resposta social, habilidade motora, controle do esfíncter vesical ou retal. Síndrome de Rett afeta as meninas, desenvolvimento normal até os 6 meses, movimentos estereotipados das mãos, perda dos movimentos intencionados, diminuição da resposta motora, escassa coordenação motora e diminuição da linguagem. A epidemiologia: 1 a cada 100 tem autismo. Autismo 4 a 5 vezes mais frequente no sexo masculino. Discapacidade intelectual mais frequente no sexo feminino. Etiologia: genético, imunitário, pré-natal e perinatal. Fatores genéticos: 15% por mutação genética, sistema biológico afetado, aumento de serotonina 5-HT e alteração da rapamicina em células mamífero emitor. Síndrome cromossoma X 2 a 3% tem TEA, cromossoma 2 e 7 contém genes que contribuem ao TEA.
35% do TEA tem macrocefalia. Fatores imunitários: incompatibilidade imunológica, anticorpo materno contra linfócitos do feto, possível dano do tecido neuronal embrionário, fatores pré-natal e perinatal. Pré-natal, idade avançada, diabetes gestacional, primogênito. Perinatal, complicação do cordão umbilical, traumatismo ao nascer, sofrimento fetal, malformação congênita, incompatibilidade sistema ABO ou fator RH, hiperbilirrubinemia, tamanho reduzido para a idade gestacional e baixo peso ao nascer. Baixa pontuação de Apgar aos 5 minutos. Estereotípias, movimentos repetitivos sem fim concreto acompanhado de diferentes emoções, manierismos, menos complexo, não apresenta utilidade e não tem relação com o estado emocional. Sentar ou caminhar de maneira diferente é uma ação típica. Sintomas básicos: déficit persistente, comunicação social e interação, padrão de conduta, interesse e atividade restritivos e repetitivos, inflexibilidade de rotina, característica física associada, não exibem nenhum signo, mas alguns têm anomalias menores como malformações na orelha. Sintomas de conduta associados: alteração da linguagem, comunicação, discapacidade intelectual, irritabilidade, agressividade, autolesivo, rabietas intensas, que são aquelas raivas, birras intensas, inestabilidade de ânimo e afetividade, hiperatividade e falta de atenção, resposta a estímulo sensorial exagerada, tem estimulação vestibular, girar sobre si. Habilidades precoces, memória, cálculo e melodias, insônia, infecções leves e sintomas digestivos. O diagnóstico do autismo é a presença dos sintomas do critério diagnóstico DSM-5, escala de observação genérica de ADOS-G. Isso aqui são siglas de palavras americanas e eu não lembro o que quer dizer. Evolução e prognóstico. TA, enfermidade de por vida, então dura a vida toda, heterogênea, gravidade e prognóstico varia, intervenção condutual intensiva, tem impacto positivo. Pode até recuperar a função ao nível promédio. Tratamento. Tratamento é psicossocial, objetivo desenvolver habilidades sociais e diminuir as condutas estranhas. Os pais se beneficiam pela psicoeducação, apoio e assessoria para otimizar a relação e eficácia com os filhos. Tratamento intensivo, programa condutual intensivo, formação e participação dos pais, intervenção acadêmica educativa, tratamento psicofarmacológico, objetivo melhorar os sintomas condutuais alterados, irritabilidade, rabietas, conduta autolesiva, hiperatividade, impulsividade e falta de atenção, mas não trata as características básicas do TEA. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Enfermidade neuropsiquiátrica, padrão de falta de atenção sustenida e comportamento impulsivo e hiperatividade. 1. Hiperativa e impulsiva. 2. Falta de atenção. 3. Combinada. A epidemiologia. Probabilidade de 2 a 8 vezes maior quando tem antecedente patológico familiar. Prevalência maior em meninos, 9 por 1. A cada 10 pacientes, 9 é menino, nesse caso. Sintomas aos 3 anos de idade. Etiologia. Genética, 75% de heredabilidade. Traumatismo perinatal e fator psicossocial. Disfunção noradrenérgica e dopaminérgica e neurotransmissor. Hipoperfusão do lóbulo frontal. Características mais referidas em ninhos com TDAH em ordem de frequência são: 1. A hiperatividade. 2. Déficit de atenção, escassa capacidade de atenção, distração, perseveração, incapacidade para finalizar tarefas, escassa concentração. 3. Impulsividade, atuações sem pensar, câmbios bruscos de atividade, falta de organização e não estar quietos em classe.
4. Problemas de memória e pensamento. 5. Anomalias específicas da aprendizagem. 6. Déficit de fala ou audição. Diagnóstico. Mantém 6 ou mais sintomas durante no mínimo 6 meses. Evolução e prognóstico. 60 a 85% tem sintomas na adolescência e 60% tem sintomas na idade adulta. As crianças com TDAH que sintomas persistem na adolescência têm maior risco de apresentar alteração de conduta e transtorno por consumo de substância. O tratamento psicológico multimodal com intervenção conductual, psicoterapia individual, terapia familiar e educação especial, se necessário. Farmacológico, estimulante do sistema nervoso central, metilfenidato, dextroanfetamina mais sal de anfetamina. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Obsessão, ideia, imagem ou impulso delirante, intrusivo ou persistente, não são prazerosas nem desejadas, causam grande sofrimento e ansiedade. Exemplo: medo de contaminar por tocar em objetos que outros já tocaram, estresse intenso quando objetos não estão ordenados ou posicionados de certa maneira, dúvida que tenha fechado a porta ou apagado o gás da cozinha. Compulsão, ato ou comportamento que executa de forma consistente, recorrente, padronizado, realiza em resposta a obsessões. Tem finalidade de reduzir a angústia frente à obsessão. Por exemplo, lavar as mãos até que a pele fique áspera, arrumar os objetos para que tenham a mesma frente, comprovar as portas repetidamente para assegurar que estão bem fechadas, revisar a cozinha repetidamente para ver se o gás está apagado. Epidemiologia: mulher mais relacionada à limpeza, homem mais relacionado ao pensamento proibido e simetria. Critério diagnóstico: persistente, maior de um mês e menor de um ano. Ciclo TOC: obsessão, ansiedade, compulsão, alívio. Então é cíclico, né? Obsessão, ansiedade, compulsão, alívio. Começa de novo. Obsessão, ansiedade, compulsão, alívio. Tratamento: terapia, um fármaco de primeira linha, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, a dose máxima ou tricíclico clomipramina. Transtorno de personalidade, paranoide, clínica, suspicácia e desconfiança persistente com os demais, questionam sem justificação, patologicamente ciumentos, pouco cordiais, expressam desprezo por pessoas que consideram fracas, enfermas, incapacitadas. Epidemiologia, mais frequente em homens. Diagnóstico diferencial: transtorno delirante tipo persecutório, esquizofrenia, paranoide. Tratamento: psicoterapia, ansiolítico e antipsicóticos. Esquizoide, clínica, padrão de isolamento social, excêntricos, aislados ou solitários, rasgos notórios por sua introversão, afetividade restringida e fria. Epidemiologia, mais frequente em homens, 2 vezes em homem e 1 vez em mulher. Então, a cada 3 pacientes, 2 homens e 1 mulher. São pessoas frias, distantes e reservadas. Na vida sexual, homens permanecem solteiros porque são incapazes de intimar e as mulheres podem aceder ao matrimônio de forma passiva. Inicia as primeiras etapas na infância e adolescência e é de larga duração. Pode evoluir para a esquizofrenia. Tratamento: psicoterapia, antipsicóticos, antidepressivos e psicoestimulantes. Esquizotípica, extravagante ou rara, pensamento mágico, ideação estranha, ideias de referência, ilusões e desrealização por parte do cotidiano. Epidemiologia: diagnóstica com frequência em mulher com síndrome de cromossomo X frágil, prevalência maior com APF, esquizofrenia, gêmeos monozigotos. Clínica: seu discurso tem sentido só para eles, pode desconhecer seus próprios sentimentos, muito consciente dos demais, supersticioso, tem reações imaginárias,
Tem relações imaginárias e muito intensas de medo e fantasia infantil, relação interpessoal deficiente, associa-se com esquizofrenia e 10% cometem suicídio. Tratamento: psicoterapia, antipsicótico, antidepressivo. Antissocial: incapacidade de adaptar-se a normas sociais, não é sinônimo de criminalidade. Então, ele tem capacidade de se adaptar às normas, mas isso não é sinônimo de criminalidade. Então, pode ser que ele não obedeça normas, mas não é que ele seja criminoso. Resumindo isso, né? Epidemiologia, mais frequente em homens por consumo de álcool e população penitenciária, maior frequência em área urbana deprimida economicamente. Clínica, tem experiência típica de mentira, delinquência, fugas de casa, roubos, brigas, abuso de drogas. Tem aspecto sedutor e pitoresco de sua personalidade, são manipuladores e exigentes, suas explicações por ser antissocial não têm sentido, ausência completa de delírios, não se pode confiar neles, são promíscuos, maltratam o parceiro, os filhos e com frequência conduzem baixo efeito do álcool. Então, com frequência dirigem alcoolizados. Não tem remordimento por suas ações. Diagnóstico: confrontar com perguntas diretas. Tratamento: psicoterapia, carbamazepina ou ácido valproico para controlar conduta compulsiva. Histriônica. Dramáticos, emotivos, excitáveis, se comportam de maneira pitoresca. Epidemiologia, mais frequente em mulheres. Clínica: conduta de busca constante de atenção. Dom Juan: sedutores, relação interpessoal superficial. Diminui os sintomas com o aumento da idade e pode ter abuso de substância. Diagnóstico: cooperam na entrevista. Tratamento: psicoterapia, ansiolítico, antidepressivo. Narcisista. Clínica: exagero sentido de sua própria importância, falta de empatia e sentimento grandioso, toleram pouca crítica, ambicionam fama e fortuna, relação interpessoal frágil por baixo da autoestima, é frágil e vulnerável. Epidemiologia: filhos de narcisista têm maior risco de desenvolver transtorno. Tratamento: psicoterapia e antidepressivo. Obsessivo compulsivo, restrição emocional, conduta metódica, perseverança, obstinação e indecisão, padrão dominante de perfeccionismo e inflexibilidade. Epidemiologia, mais frequente em homens. Clínica: preocupam com normas e regras, ordem, limpeza, detalhes, seguir regra de maneira rígida, incapazes de tolerar infrações, realizam trabalho prolongados, rutinários, não requer câmbios que não pode adaptar-se. Pouca reação interpessoal, carecem de sentido de humor. Tratamento: terapia de grupo ou conductual, clonazepam, reduz sintoma obsessivo-compulsivo. Antidepressivos agora, tricíclicos, não tricíclicos e SRS, que são inibidores seletivos de recapitulação de serotonina. Esse, no caso, é o mais eficaz e tem menos efeito adverso. Nos primeiros meses, causa ideação suicida. Escitalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina. Indicação: depressão, toque, pânico, ansiedade generalizada, bipolar. Contraindicação: embaraço, gravidez e lactância, deterioro, função renal hepática, antecedente de convulsões, tratamento com IMAO, risco de suicídio, principalmente em pacientes jovens e adolescentes. Escitalopram, inicia com 10 mg por dia e mantém com 10 a 20 mg por dia. Efeito adverso é taquicardia. Fluoxetina, inicia com 10 mg por dia e mantém de 20 a 60 mg por dia. Serve para ansiedade, tem efeito mais largo, efeito adverso é o sono e os primeiros meses paciente baixa de peso por diminuição do apetite. Paroxetina, mantém com 10 a 40 mg por dia, efeito adverso nos primeiros meses, paciente aumenta de peso por aumento do apetite.
Sertralina mantém com 50 a 200 mg por dia, efeito adverso geralmente é nível gastrointestinal, e esses fármacos fazem efeito de melhoria do paciente em 3 ou 4 semanas ou mais. Os tricíclicos, amitriptilina 50 a 150 mg, doxepina 75 a 150 mg, nortriptilina 75 a 100 mg, clomipramina 75 a 300 mg. Indicações: 1. Usados no tratamento dos transtornos depressivos, são capazes de modificar positivamente o grau de retraimento e nível de atividade e os signos vegetativos da depressão. 2. Uso de tratamento de transtorno de ansiedade, a enureses e a hiperatividade infantil e dor crônico. Contraindicação: enfermidade cardiovascular persistente, pré-existente, antecedente de convulsões, glaucoma do ângulo estreito, hipertrofia de próstata, embaraço, gravidez e lactância, Ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam 1,5 a 10 mg, alprazolam 0,5 a 1,5 mg, diazepam 2 a 10 mg, lorazepam 2 a 6 mg, flurazepam, que é usado como hipnótico. Indicações: tratamento da ansiedade e dos transtornos do sono, ansiedade que precisa de tratamento farmacológico e não tem relação com algum síndrome mais específico, costuma se tratar com benzodiazepina. Os sedantes hipnóticos podem se empregar para aliviar a ansiedade ou induzir o sono. O uso no tratamento da síndrome de abstinência de álcool e drogas como medicação pré-operatória e como relaxantes musculares ou agentes anticonvulsivos. Os barbitúricos podem usar-se como tratamento de transtornos convulsivos ou como sedantes pré-operatórios. E os bloqueadores beta servem para tratar o estresse ou a ansiedade que dá lugar a sintomas vegetativos, tais como temblores, palpitações, diaforese e taquicardia. As contraindicações: 1. Evitar administrar benzodiazepina a paciente com antecedente de abuso de álcool ou drogas por possível tolerância cruzada e o maior risco de abuso. 2. Paciente que tem uremia e insuficiência hepática não devem tomar nem barbitúricos nem benzodiazepinas. Não administrar sedantes nem ansiolíticos na gravidez nem em lactância. O propanolol está contraindicado em certas enfermidades cardíacas e pulmonares. Possíveis reações adversas: depressão do sistema nervoso central, combinar benzodiazepinas com outros depressores do sistema nervoso central, em especial o álcool. Sintomas de abstinência de benzodiazepinas: tremores, insônia, dor de cabeça, tinnitus, anorexia e vértigo. Efeitos colaterais dos barbitúricos: supressão da fase de movimentos oculares rápidos, REM, do sono, sensação de sono durante o dia e efeito de ressaca pela manhã. O propanolol pode induzir insônia, alucinação, deterioro do metabolismo e de outros fármacos, deterioro do metabolismo de outros fármacos, letargia e depressão. E os antihistamínicos podem produzir sedação, efeitos secundários anticolinérgicos e diminuição do umbral convulsivo. Pessoal, de psiquiatria era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Espero que ajude. Vou pedir mais uma vez para vocês compartilharem o vídeo, curtirem e se inscrever no canal. E bom estudo para vocês, boas provas. E agora só falta mais 2.